Olá pessoal, vamos iniciar agora uma aula sobre números irracionais. Os números irracionais são aqueles números exatamente que não são racionais, né? Então a melhor definição é impossível. Né? Então, que números são esses? São aqueles números que não podem ser representados por fração, tá certo? Então a maioria dos números que a gente utiliza no dia a dia são números racionais, tá? E esses números irracionais, eles são praticamente, né, em sua maioria, dízimas não periódicas. São aqueles números, como esse aqui que vocês estão vendo, que você não consegue dizer se existe um padrão de repetição, certo? Nenhum algarismo aqui está se repetindo, tá? Então esse é o exemplo clássico de números irracionais, tá bom? Os números racionais também, né, eles são representados por raízes não exatas, né? Por exemplo, a raiz de 7, raiz cúbica de 10, raiz quarta de 5. Então, sempre que você tiver uma raiz que não é exata, se trata de um número irracional, tá bom? A história dos números irracionais iniciou-se, né, quando os matemáticos procuraram estabelecer uma razão entre o quadrado de lado 1 e a sua diagonal, certo? Quando eles fizeram esse cálculo, isso muito antes de Cristo, né, eles perceberam que essa medida aqui, dessa diagonal, era exatamente a raiz de 2 e que não era possível achar uma fração, né, que desse essa raiz de 2. Sempre que eles procuravam calcular o valor da raiz de 2, eles achavam um valor mais próximo, mais próximo, mais próximo. E isso não se aproximava de valores que a gente chama de comensurável, ou seja, você conseguir montar uma fração, dizer quantas vezes uma parte está contida na outra, tá certo? Então eles chegaram à conclusão que a medida do lado e a medida da diagonal não era incomensurável. Então foi a partir daí que surgiu os números irracionais, certo? Se você colocar no Google, né, a raiz quadrada de 2, você vai achar um valor assim, tá vendo? 1,41421 e não tem fim, né? É um número irracional representado por uma dízima periódica, ok? Então, essa raiz de 2 foi o que deu início, né, ao estudo desses números irracionais. Um número irracional muito conhecido, né, é o número π, né? O π é uma letra do alfabeto grego, né, correspondente ao P, e significa a razão entre o comprimento de uma circunferência e também a medida do seu diâmetro, tá bom? Então vamos ver aqui como é que seria isso. Nós temos uma circunferência, certo? E o diâmetro é exatamente a medida que divide ela ao meio, né, passando pelo centro. Uma linha reta que passa pelo centro. Digamos que essa medida aqui seja C e essa medida seja D. Quando você dividir C por D, vai dar exatamente o valor de π, tá certo? Que é um valor que a gente aproxima, né, por 3,14. Tá certo? Mas ele tem muitas outras casas decimais, né, por se tratar de número irracional. Isso porque os matemáticos, né, isso também antes de Cristo, tentaram calcular esse número π e sempre encontravam um valor mais aproximado, né? Se você pesquisar também no Google, né, você vai achar que os valores do π, né, por exemplo, essa imagem aqui mostra bem. Vamos tentar abrir aqui, tá vendo? Começa pelo 3, né? Aí vai 1, 4, né? Tá vendo? Então não existe um padrão, né? Então, a partir daí os matemáticos começaram a perceber, né, que o π ele se tratava de um número irracional, né? Porque não é uma dízima periódica, né? Então você tem aqui valores que não se repetem, tá bom? Então, dito isto, né, nós podemos separar
os números, né, que nós utilizamos em números racionais e irracionais, né? Quais são os números racionais? São aqueles, né, formados pelos naturais, que é 0, 1, 2, 3 até infinito. Os inteiros, né, que começa dos negativos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Ou seja, os naturais mais os seus simétricos. Os racionais, né, eles não fazem parte dos números racionais, né? Certo? Até por uma questão de lógica, tá bom? Então a gente pode fazer o seguinte diagrama, gente, ó. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais, certo? Que é 0, 1, 2 até infinito. Contendo esse conjunto, nós temos o conjunto dos números inteiros, que são esses aqui mais os números negativos, né? Menos 1, menos 2, menos 3, também infinito. Aí depois nós temos, contendo esses números, os números inteiros, nós temos os números racionais, que são esses todos aqui, e mais as frações, né? Nós podemos também colocar os números decimais e as dízimas periódicas, né? Aquelas que se repetem. E fora desse diagrama nós temos o nosso conjunto dos números irracionais, que é representado pela letra I, né? Então, dentro desse conjunto você vai encontrar as raízes que não são exatas, por exemplo, raiz de 7. Vamos encontrar o π, né? Tem outros números também famosos, né? Como o φ, né? Que é a razão áurea, o número de Euler. A gente vai ver esses números futuramente. As dízimas não periódicas, certo? E existe essa separação. Quando você junta esses dois conjuntos, aí você tem um novo conjunto que vai ser objeto de estudo da nossa próxima aula, tá certo? Mas, por enquanto, vocês ficam com essa informação de que esses números irracionais, eles são separados desses que nós estávamos estudando, que são os racionais, tá bom? Então é isso, gente, e até a próxima aula.